Oi, eu sou Judite Nogueira e agora que nós já concluímos nossa série sobre alimentação e obesidade, eu vou voltar a falar sobre assuntos gerais e importantes, sempre tratados com leveza e bom humor. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, de dar o seu like e se você perdeu algum dos episódios ou está chegando agora, inscreva-se porque é mais um motivo para você poder também ver os outros episódios, certo? O assunto de hoje é a cultura e ele foi escolhido devido às confusões dos últimos tempos com a extinção do Ministério da Cultura e, é claro, muitas opiniões diversas, muita gente a favor, muita gente contra, muita gente dizendo que cultura não é importante, que a cultura é supérflua e sem nem saber o que significa essa palavra, o que cultura quer dizer. Bem, num sentido mais amplo, cultura nomeia todas as manifestações do ser humano e todas as suas produções, tanto as materiais quanto aquelas não materiais, ou seja, as abstratas. Mas muita gente confunde e acredita que cultura seja sinônimo de erudição, e aí é que começa a confusão. As palavras erudição e erudito servem para nomear aquelas expressões artísticas e culturais que precisam de muito estudo e que têm uma forma mais complexa. Por exemplo, as músicas de Chopin, de Beethoven, de Bach, os livros de Machado de Assis, Dostoiévski, Rilke, Virginia Woolf, Fernando Pessoa e muitos outros. Isso não quer dizer que a cultura seja só o que é erudito, porque tudo é manifestação cultural. Assim, a dança de rua, os bloquinhos de carnaval são tão cultura quanto aquela apresentação de balé clássico que você viu no teatro ou apresentação de uma orquestra num teatro, alguma manifestação num centro cultural. Tudo é cultura. Essa roupa que eu estou vestindo, o fato de eu usar o cabelo dessa maneira e não de outro jeito, a comida que eu como, tudo é manifestação cultural. Ou seja, cultura engloba tudo que o ser humano produz. E na mesma medida em que nós produzimos a cultura, nós somos produzidos por ela, porque esse conjunto de expressões e de valores também nos influencia. Se eu tivesse nascido em outra época, em outro país, certamente eu poderia me vestir de outra maneira, ter gostos diferentes, me comportar de modo diferente. Então, uma coisa influencia a outra. Então veja que a cultura não tem nada de supérflua, é o contrário, ela é o próprio DNA de um povo. A cultura forma a base da nossa identidade e quando nós não entendemos e não respeitamos isso, quando nós não valorizamos a nossa cultura, a nossa própria identidade como povo, como país, começa a se esfacelar. Nós começamos a perder as nossas raízes, aquilo que nos identifica. Para provar a importância da cultura, você pode observar que todos os países ricos de primeiro mundo, aqueles que têm um desenvolvimento econômico, social muito altos, começaram investindo na cultura, investiram seriamente nisso, na cultura e na educação. E eles sabiam que o resultado disso não seria imediato, que esse resultado se colhe num prazo mais longo. E muitos países pós-guerra, devastados, investiram seriamente na educação e na cultura e hoje estão colhendo os resultados. Se não ouviu falar, pergunte para algum parente ou para algum adolescente, um filho ou sobrinho, sobre esses grupos do pop coreano, que são um fenômeno e a moçada está se interessando pela cultura da Coreia, jovens adolescentes brasileiros querendo aprender coreano, cursos de coreano, de língua coreana e uma influência muito grande, por quê? Por conta de grupos de música popular, que a princípio muita gente não deu bola, achou que era só uma coisinha de adolescente, mas a Coreia do Sul investiu, inclusive não foi só dinheiro privado, investiu e acreditou nisso como manifestação cultural e isso alastrou pelo mundo e hoje eles colhem os resultados, porque a cultura, além de manifestação artística, é também manifestação econômica, movimenta a economia e gerou milhões para a Coreia do Sul, ainda gera um movimento econômico muito grande, turistas,
consumo de outros produtos culturais ou não, ou materiais, e uma coisa que não é brincadeira, é uma coisa muito poderosa. Outro exemplo que nós temos é o dos Estados Unidos, com sua indústria cinematográfica que gera bilhões em lucros todos os anos. E é uma empresa, sim, movimenta empregos diretos e indiretos, exporta cultura, exporta uma série de coisas. E na última apresentação do Oscar, nós vimos, né? Vamos juntar as duas coisas, Coreia do Sul com Estados Unidos. A apresentação do Oscar teve que se curvar ao sucesso de um filme sul-coreano que foi Parasitas. Então vejam como essa influência cultural é uma coisa muito poderosa. Não é uma coisinha simples que se resume ali a uma apresentação no próprio país. E esses países sabem disso e investem pesado. Eles não acham que um filme é uma bobagem ou que uma apresentação de música seja uma bobagem. Nada disso. Isso pode gerar consequências, inclusive econômicas, importantíssimas. Outro exemplo é o Japão, com a importância que é dada para a educação, para a cultura, para a manutenção das tradições, costumes de alimentação e muitos outros. E vejam como eles conseguem manter a sua identidade cultural, ao mesmo tempo interessando todo mundo e ao mesmo tempo se interessando também pelas informações dos outros. E a Europa, então, não precisa nem falar, né? Todo mundo já sabe, muitos países muito desenvolvidos de lá, que mantêm suas tradições, mantêm sua abertura para o novo, mas que investem sempre na cultura e na educação. E nós, como brasileiros, que temos esse vasto país com muitas diferenças, muitos sotaques, muitas comidas diferentes, danças, modos de vestimenta, penteados, muitas coisas diferentes nós temos aqui, nós temos que aproveitar, temos que manter as nossas manifestações culturais e precisamos apoiá-las e precisamos de apoio também, porque se nós não fizermos a nossa cultura, nós vamos ter sempre que consumir a cultura vinda dos outros. O que não é errado, não estou falando contra. Nós temos sim que conhecer o que os outros países fazem, o que as outras pessoas fazem, mas nós temos que também fazer o nosso, fazer a nossa manifestação, a nossa expressão intelectual e artística, que é riquíssima, e isso não deve ser perdido. Devemos fazer os nossos filmes, devemos contar as nossas histórias, devemos mostrar as nossas regiões que são maravilhosas, e isso também garante registros históricos para as futuras gerações saberem como é que eram as roupas, como é que funcionavam os costumes, como é que era a arquitetura de outros tempos. Precisamos manter isso com livros, com peças de teatro, com música sim, com vários tipos de música e respeitar as diferentes manifestações de cada um. Isso é um tesouro, isso é uma coisa importantíssima, é o maior tesouro que nós temos. Agora você pode dizer, mas eu não gosto de tal coisa, mas eu não gosto de outra. Perfeito, é um direito que cada pessoa tem de não gostar de determinada manifestação ou de não querer participar disso ou aquilo não te agrada. Perfeito, é um direito que cada pessoa tem. E aí nós podemos juntar, junto com a palavrinha cultura, a outra palavrinha educação, nós podemos juntar aquela maravilhosa tolerância. E aí vem uma questão, não é porque eu não gosto que aquilo não é cultura, porque tudo é cultura. E não existe uma cultura verdadeira e uma cultura falsa, porque tudo é cultura, é um grande caldo, é o conjunto de todas as nossas manifestações. Lembre-se disso. Então, eu tenho direito sim de ter as minhas preferências. Eu também tenho muita coisa que eu gosto e muita coisa que eu não gosto. Isso não quer dizer que eu deva falar, não, mas aquilo é cultura porque me agrada e o que não me agrada eu não reconheço como cultura. Aí também não é, né, gente? Vamos pensar na tolerância e enxergar o conjunto como um conjunto múltiplo. E o Brasil, sendo variado como é lógico que as nossas manifestações também são muito diversas. E isso nós deveríamos considerar como coisa boa, como coisa positiva, certo? Então vamos tentar olhar de maneira diferente e tentar sempre valorizar aquilo que é a nossa maior joia, a cultura. E por hoje é isso.
Até nosso próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar e de dar o seu like. E até a próxima!